E aí, turma, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin hoje, ver o que ele andou aprontando com a gente nesse final de semana, quais são as possibilidades de movimentação de preço aí para os próximos dias, para a gente pensar melhor nas nossas estratégias e a gente se preparar aí para os investimentos em Bitcoin. Tá joia? Mas antes vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal também, para você não deixar de receber aí novos vídeos quando a gente soltar aqui, tá bom? Bom, durante a semana passada, a gente viu, na realidade, durante uns 8 dias, a gente viu o Bitcoin aqui meio estacionado em 84, 84,5, variando nessa faixa de preço, né? Alguns dias dava uma pequena subida, uma pequena caída, mas ele se mantinha aqui nessa faixa, tá? Uma coisa que a gente tinha observado era que ele estava resistindo bastante à média aqui de 25 períodos no diário, onde ele batia sempre nessa média e acabava voltando para baixo, né? Então bateu várias vezes, to tocando aqui na média de 25 e voltando um pouquinho, tá? A gente tinha expectativa dele testar essa resistência, aparentemente ele conseguiu nesse momento aqui, então deu uma ligeira subida no final de semana, rompeu a média de 25 e aparentemente deve se manter aqui, acima da média para tentar buscar aqui formar uma estrutura de alta e buscar aqui preços mais elevados, tá? A gente pode observar isso também no gráfico diário, mas também nas tendências aqui dos dos gráficos menores, né? Então a gente vê aqui no gráfico de 4 horas, ele formando estruturas de alta também, né? Tá aqui formando topos e fundos mais altos que os anteriores. Nesse momento ele deve passar por uma correção, eh, seguindo a tendência, essa correção deve continuar aqui na estrutura de alta, para que ele busque aqui o o fundo da resistência anterior, que era essa faixa de preço aqui superior que ele estava trabalhando, tá? Eh, no gráfico de 1 hora também a gente percebe, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído, né? Mas a gente percebe também essa mesma estrutura de alta, que se formou também nos últimos dias, tá? Então a gente percebe aqui que o preço ele está cada vez mais subindo. Aqui ele vai passar por uma correção, a gente pode observar aqui pela busca da média, né? Ele vai testar a média, vai se aproximar aqui da média ah, de 25 períodos, de 99 períodos para o gráfico de 1 hora, ele vai buscar essa média, vai fazer essa correção, a expectativa é que ele continue aqui a estrutura de alta, para buscar aqui o fundo da acumulação, tá? Então a gente percebe essa movimentação aqui nos gráficos menores, 1 hora, 4 horas, né? Todos eles aqui invertendo a tendência, então tinha uma tendência de baixa, ele está revertendo essa tendência, as médias já estão apontando para cima, né? E aí é uma forma natural, né? Começa a montar estruturas, tendências nos horários, nos tempos mais baixos, né? Nos tempos mais curtos, e aí vai propagando para os tempos maiores, né? Então, aqui no gráfico de 4 horas, a gente percebe também que as médias elas estão começando a apontar para cima, tá? Então, mantendo essa estrutura, a média de 99 períodos aqui, ela deve começar a apontar para cima e aí apontando, formando essa reversão aqui no gráfico de 4 horas também. E
vai refletir isso aqui no diário, né. Então a gente percebe aqui a média de 7 períodos, ela já vai cruzar com a de 25 e a 25 já está começando a apontar, pra cima, tá. Ah, o próximo o próximo movimento que ele deve fazer é justamente testar aqui a média de 99 períodos aqui no diário, tá. Ele vai chegar nessa média de 99 períodos, como aqui nos momentos anteriores, né. Vamos pegar lá atrás, onde ele cruza, onde ele passa por um momento aqui de correção e acabou cruzando, essa média. Então, é um movimento natural, né. Então ele vai fazendo pequenas correções aqui ao longo do tempo, então ele cruza a média em determinado momento, né, aproxima da média de novo e, aqui ele bateu 2 vezes e voltou à tendência de alta, né, seguindo aqui o caminho de valorização, tá. Então ele deve fazer algo nesse sentido. Vai cruzar a média, vai fazer uma pequena correção, vai retestar ela e, deve aí, confirmar ou não a a estrutura de alta e a volta aqui a essa área, de preços mais elevadas, tá. Essa faixa de preços aqui anterior, que é a acumulação que ele estava fazendo, tá bom. Então, eh, o que que a gente precisa pensar aqui, né. Vamos ver aqui no semanal. O semanal ele segue aqui, eh uma estrutura maior de alta, né, então a gente percebe aqui, passou por 2 momentos de acumulação, depois de a última depois de uma alta forte, né, onde ele foi lá buscar os 109.000, caiu fazendo uma correção que chegou a cair um determinado momento a 76.600 e agora está nesse momento aqui fazendo essa correção, tá. O que ele pode o movimento que ele pode fazer aqui, aí ao longo do tempo no gráfico semanal e buscar aqui um topo, mais alto do que esse anterior, tá. Ele precisa confirmar aqui a a manutenção da estrutura de alta, né, nos tempos inferiores, cruzar a média, chegar nessa faixa de preço aqui de acumulação, que é de 91, 92 até os 109, né, e a gente percebe, ó, que é a mesma faixa de preços nos períodos anteriores, na subida da acumulação posterior à acumulação anterior que ele fez também. Vê que as faixas de preço ela se repetem. Ele, eh, conseguindo romper essa faixa de preço da acumulação, ele pode buscar uma faixa superior de preço aqui também, tá. Então isso é uma possibilidade, é o que a gente precisa acompanhar aqui, nos próximos dias, nas próximas semanas, tá bom. O que que a gente precisa, o que a gente sempre fala aqui, né, a estratégia mais segura para você, conseguir bons rendimentos no Bitcoin e você ficar felizão, é o quê? Aproveitar esses momentos esses momentos de baixa esses momentos de baixa, em todo esse período aqui que o Bitcoin te deu. Bitcoin aqui passou várias a gente está no gráfico diário, né, então aqui desde o dia 26 de fevereiro, aí já há um mês, te dando a oportunidade de você acumular Bitcoin, você comprar Bitcoin a um preço, melhor, né. Aqui numa faixa de preço, variando lá dos em alguns momentos 89, 90, mas muito tempo aqui na faixa dos 86, 85, 84, chegando a 80 em alguns momentos, 81, né, e em mais raros momentos a 78, e quem conseguiu comprar aqui a 76 se deu, bem, tá. Então, assim, o Bitcoin, ele ainda está dando chance de comprar num preço mais, baixo,
numa faixa de preço mais baixa do que aquela que a gente vai encontrar quando ele chegar aqui nessa faixa de preço superior e pior ainda, né, quando ele passar dessa faixa de preço. Aí provavelmente nunca mais a gente vai ter a chance de comprar Bitcoin aqui a $80.000, tá bom? Isso é uma possibilidade, é uma coisa que a gente precisa, ficar de olho. Uma outra coisa é, você que comprou aqui em cima, né, que deve estar nesse momento como? Desesperado, né, e torcendo para que essa alta que se concretize, para você recuperar o seu dinheiro aqui, eventualmente você comprou aqui na faixa dos 100.000, qual que é a sua preocupação agora? Né, muita gente está preocupado em quê? Em ficar no zero a zero, né, mas eu acho que não é essa a preocupação. Você tem que mudar o seu mood, mudar a sua estratégia de desespero para você mudar para uma estratégia para você, pensar numa estratégia vencedora. Como é que você pensa numa estratégia vencedora? Comprando aqui, ó, consistentemente, compra aqui. Que aí o que que você vai fazer? Você vai Vamos pegar aqui, ó, você vai melhorar o seu preço médio. Então, se você compra aqui na faixa dos 84 e você comprou ali na faixa dos 100, são 16.000 de diferença, né? Então, é como você estivesse comprando aqui a 92. Então, o seu prejuízo, eventualmente, você não vai zerar o seu prejuízo, na verdade, né? Quando ele chegar aqui nos 100, ao invés de você zerar o seu prejuízo, você vai estar lucrando. Você vai estar lucrando com um preço médio que você vai fazer. Então, ao invés de você ficar no zero a zero, quando ele chegar aqui, você vai estar lucrando 9%. Quando ele bater lá no topo histórico, né, você vai estar lucrando 19, 20, ao invés de você lucrar o quê? Lucrar 8, passando esse sufoco todo, né, esse desespero todo que você passou aqui. Então, quando você tem que mudar essa sua estratégia, né, de desesperado para uma estratégia vencedora, fazendo o quê? Aportes regulares, aproveitando as baixas de preço do Bitcoin para acumular cada vez mais, ainda nesse período aqui que a gente vê, né, que existe uma possibilidade de alta aí ao longo do tempo, porque ele ainda está numa estrutura de alta, né, ele não perdeu aqui, os 68, 70.000 pontos, né, que foi o topo anterior, para você pensar que aí sim ele vai entrar numa 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 tendência de baixa, né, e por um tempo maior, e aí você vai ter que esperar mais tempo até a voltar uma alta, significativa, né. Ele ainda está aqui trabalhando uma estrutura de alta, passando por uma correção aqui natural e eventualmente buscando, topos maiores do que os anteriores, tá. Então é isso que você tem que pensar. Mudar aqui a sua estratégia de desesperado para uma estratégia, de felicidade, né, de alegria. Tá joia, turma? Então é isso aí. Mais tarde a gente vê como é que ele se comportou aí ao longo do dia. Um abração.